Atenção! Este episódio foi gravado na força do ódio e contém altos níveis de rage. Nenhum participante foi ferido durante as gravações. Somente o coração do jogo. Sangue de Jesus tem poder, meu pai! Aê! Ai, que badalo! Ai, que alegria! Ai, que T-Vírus! Ai, que Umbrella! Ai, que Alice! Ai, que Jill! Ai, que Wesker! Que isso, do nada. Não sei, tô acompanhando. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Plenos e Surtados, onde três amigos demais falam sobre tudo e sobre nada! Primeiramente, eu quero agradecer aos meus fãs, aos nossos fãs, por estarem nos acompanhando. 13 não, 10, porque 3 somos nós mesmos. E eu tenho um recado, eu vou parar de falar tudo bom, porque eu tô com medo de receber algum processinho. Hate. Não, O hate vem. Acho que ambos, né? É, o cancelamento vem, More. E a gente já começou surtando porque, como no primeiro episódio a gente citou, nos conhecemos graças aos filmes de Resident Evil. Então, nada melhor do que falar sobre os filmes de Resident Evil, né? Essa franquia que muitos odeiam e só eu amo. Não, eu também amo. Eu também. Não. Aí já começou a mentira. Amigo. Começou. Meu pai, a revolta. Meu Deus. Tudo pôster, Tem gente, 5 tudo minutos e já pôster. tá revoltado. Preparem-se. Preparem-se que vai ter muita treta Sofo. nesse episódio. Muito rage. Polêmica. Olha, gente, no primeiro episódio vocês me viram surtando, dando risada, mas agora vocês vão me ver surtando muito bravo. Real As oficial. coisas mudam, né? No último episódio a gente tava mais harmonioso. Hoje estamos bem polêmicos e vai ter treta nesse episódio. Plenos e surtados. E se você ainda não conhece a gente, vamos nos apresentar, né, gente? Eu sou o Jô, estou aqui com a... Tairine. Eu não falei no outro eu falei só Tai. Mas aí eu tô falando agora que é Tairine, tá? Pra quem quiser saber. E o meu Alexander, isto. o mais lindo dos Hoje. três. Sinto muito. Old. Concordo. É só porque é branco, olha o racismo. Meu- Começou já. A polêmica começou. Polêmica! Gente, o João não tá olhando na nossa cara, porque ele tá muito revoltado nesse episódio. Ele tá com muito... É porque... Vamos falar a real. Ele não queria falar sobre isso nesse episódio, ele queria deixar mais pra frente. Só que eu e o Alex, a gente pensou que faria mais sentido a gente falar sobre isso agora, já que no primeiro a gente falou que a gente se conheceu por causa dos filmes. Então, seria uma então, continuidade, no segundo, né? vamos dar Isso. continuidade. Vamos dar continuidade. E o João queria estudar os filmes antes de falar. É isso, falei mesmo, Exposed. Claro, gente, por mais que eu já conheça todos os filmes, etc., eu queria ver os comentários dos produtores, do elenco, etc., De pra novo. passar um Pela um milésima conteúdo... vez. Mas, gente, é porque a maioria das pessoas não gostam dos filmes. E eu quero mostrar o lado positivo dessas obras. Polêmica. Enfim, gente, se você ainda não entendeu o que a gente tá falando, a gente tá falando dos filmes de Resident Evil. Então deixa eu começar aqui esse negócio. Gente, ele tá gritando aqui, atacando a gente, olha isso. Não tá nem olhando pra gente, meu Deus. Vai, amigo, começa, vai, você Meu começa. pai. Bom, pra você que é novinho, nasceu lá nos anos 2000 ou começou a jogar Resident Evil através de Resident Evil 4, tudo bem, né, amor? Seja bem-vindo. Mas você tem muito o que aprender. Você não é mesmo? poser. Exato. Não tem outra E- palavra pra descrever. É isso. Eu nem posso julgar, né? E- Porque eu comecei do 4 também, mas pelo menos eu joguei os outros, né? Joguei todos na cronologia principal, graças a Deus. Entre outros. Amo que amo. Inclusive, ontem eu zerei o Resident Evil Code Verônica, que amou. Amei. Foi lindo de ver. E o primeiro jogo, né, o Resident Evil... Aliás, o que é o Resident Evil, né? É uma franquia de jogos de survival horror, né? Onde você precisa enfrentar os seus medos.
E é um jogo que tem como base, né, como tema principal, terrorismo biológico, armas biológicas, etc. O primeiro jogo foi lançado em 96, né, pela Capcom. E em 2002 foi lançado o primeiro filme, né, o live action, inspirado nos eventos do primeiro jogo. Aliás, o que eu acho curioso desse primeiro filme, né, que é o Resident Evil Hóspede Maldito, é que ele tem a proposta de mostrar os eventos antes do primeiro jogo. Não é canônico, né, não faz parte da história principal do jogo, mas é como se fosse ali um universo paralelo que conta o que aconteceu. Mas eu acho, né, amigo, do só te vazamento do interrompendo T-Vírus. rapidinho, eu acho que se por acaso não tivessem colocado personagens dos jogos a partir do segundo filme, eu acho que teria entrado sim pro canon dos jogos, viu? Porque o primeiro filme, eu acho que a proposta inicial do Paul Anderson realmente foi essa, né? Mas aí os fãs ficaram. Põe Jill, põe. Aí aconteceu o que aconteceu. Justamente. Tanto que o Paul, né, nas entrevistas e tal, ele disse, no caso, que... Porque, assim, no primeiro filme, a Alice não é nomeada, né? A gente vê ali a personagem sem saber o nome Sim, dela. só nos créditos, né? Se eu não me engano. Isso, só nos créditos. E aí ele disse que ela é totalmente inspirada na Jill. Tanto que ela é a Jill na nossa cabeça. Então, quando a gente assiste ao primeiro filme, a gente tá ali vendo os personagens sem saber exatamente quem eles são, porque não tem ninguém ali que aparece nos jogos, né? A gente tem a Alice, a gente tem aquele esquadrão que remonta aos Stars, A Rain, perfeita. né? Linda, maravilhosa, que é interpretada pela Michelle Rodrigues. Perfeita. E o mais interessante desse filme, assim, o que eu acho mais rico, e por isso que acho que é o favorito, né, dentro do fandom, ele traz muitos elementos que estão presentes nos jogos, né, como câmeras fixas. São muitas referências. Pra quem é fã dos jogos e assistiu ao filme, fica muito vibrado com tudo aquilo, todo aquele clima que o filme passa, que lembra muito o jogo, né? Isso, exatamente. Vocês acham que se tivesse assistido só um Resident Evil, seria melhor, assim, teria sido melhor pra franquia? Tipo, só o Hóspede Maldito. Sem ter Jill, sem ter Chris, sem ter ninguém. Porque Eu ele foi acho o que que mais não. agradou, né? Assim, eu particularmente eu posso criticar muitos filmes, mas chega a doer em mim falar que eu gostaria que não tivessem existido os filmes. Eles fizeram parte da minha adolescência e eu amava aqueles filmes. Falei no passado, eu amava. Amava aqueles filmes mais do que muita gente. Polêmica. Eu também, não vou mentir. Eu vou falar aqui como foi que começou tudo, tá? Vocês que lutem. Eu tinha um PlayStation 2. Eu não tive o PlayStation 1. Eu não tive nenhum console antes do PlayStation 2 desses, assim, famosos, sabe? Nintendo. Esses eu não tive nenhum. Eu tive um chamado Mega Joy 2, que eu acho que ninguém nunca ouviu falar na vida, que vendia na Shoptime. A Shoptime ainda era por telefone, não tinha essas coisas de internet e tal. E eram joguinhos bem besta. Eu só vim jogar Resident Evil no 4, tá? Não adianta me julgar. E aí eu fiquei com medo. Eu tinha acho que 13, 14 anos. E aí um tempo depois, esse jogo era emprestado, não era nem meu, não tinha comprado. Eu fui na casa de alguém e peguei o jogo emprestado. E eu sempre morria naquela parte lá, logo no início da vila, né? Que tem o Dr. Salvador que ele arranca a cabeça do Leon. Aí eu fiquei traumatizada. Aí nunca mais eu joguei. Aí depois eu tava na casa de um amigo. Ele tinha Resident Evil 5, eu pensei, Resident Evil, já joguei 10 minutos. Joguei esse jogo. Aí foi depois disso que eu fiquei com vontade de ter o Xbox e tal, porque eu não entendia muito de videogame, eu pensava, só tem naquele console, só tem no Xbox. Aí eu pedi o Xbox e foi aí que eu comecei a jogar mais. Eu joguei depois, né, no PlayStation 2, lógico. Eu terminei o Resident Evil 4 no PlayStation 2, aí depois, mas eu não era fã, sabe? Só jogava, era um jogo qualquer pra mim. Aí depois eu peguei o 5 e foi daí que eu comecei a me interessar, que eu descobri que tinha filme. Aí disseram que era de terror, é de terror, não sei o que. Aí eu fui na locadora, eu acho que só tinha 3 filmes ainda, quando eu comecei a gostar. E eu loquei, eu acho que o 1 e o 2, eu acho que o 3 não tinha na hora. Acho que não tava disponível, não lembro. Eu sei que quando eu coloquei o DVD, a locadora lá na minha cidade, a capa era cópia.
eles não deixavam a capa original. A capa original era só pra você ver, e quando você locava era uma Xerox. Tudo preto e branco. E aí, e aí nessa Xerox não dava pra ver o nome do filme. Pelo menos tinha, na minha época nem isso tinha. Eles colocavam numa capa preta normal e você curte. É roça mesmo, hein, amigo? Então, aí... xenofobia. Aí eu peguei e eu não consegui enxergar o nome, porque tava tudo preto e branco, assim, a Xerox podre. E quando eu fui colocar o filme, eu coloquei o 2, em vez de colocar o 1. E eu não sabia. Aí começou a primeira cena e tal. A sorte é que na época eu ainda assistia dublado, né? Aí quando falou Resident Evil 2 Apocalipse, aí eu tirei rápido, porque eu não queria ver o que ia acontecer depois. Eu tirei rápido, e aí eu fui... Ela viu o resumo todinho do primeiro filme, mas... no segundo, depois aí assistiu. Depois eu assisti um, né? Fazer o quê? Aí eu assisti, aí depois disso que eu fui... Comecei a gostar dos filmes. Antes eu gostava mais dos filmes, porque eu não tinha muito contato com o jogo. Eu só tinha PlayStation 2. E jogava o Resident Evil 4. Depois eu fui ter o Xbox 360 e só joguei o Resident Evil 5. Mais pra frente que eu fui jogando os outros, né? Revelations 2, não sei o que, blá blá blá. E aí eu lembro que o meu PlayStation 2, obviamente, era desbloqueado. Eu não sei se existia alguém que comprava jogo de PlayStation 2 original. Os meus era tudo pirata. Não me denuncie. Aí eu joguei o Resident Evil 4, joguei o Resident Evil Code Veronica e o Resident Evil Outbreak File 2. Só que eu não gostei muito desse, eu achei esquisito. O menu dele, você dava pause e continuava acontecendo. O que estava acontecendo ali não pausava o jogo. Eu não sabia... Mas o 5 também era assim. Assim. Mas o 5 eu sabia mexer mais do que no Outbreak, né? Eu não sei explicar. Eu tava mais acostumada com a jogabilidade do 4 e de repente fui pro Outbreak, que é um negócio meio estranho. O boneco... o boneco leva um dano e começa a arrastar assim as pernas no chão. Eu não sabia o que fazer. Aí o que eu mais joguei mesmo foi o 4 e só depois eu fui me interessando e tal. Aí que vem todo aquele assunto que teve no primeiro podcast, né? Que a gente foi pra comunidade e não sei o que, e blá blá blá. E aí vocês escutam primeiro, quem não escutou. É isto. Plenos e surtados. E voltando para os filmes, um ponto que eu acho muito válido, né, muito positivo, é que o Paul pensou na possibilidade de criar uma história onde não houvessem os personagens dos jogos. Justamente porque quem conhece os jogos e fosse assistir os filmes, teria o fator surpresa, né? Porque seria estranho você ver um filme onde você sabe quem vai sobreviver, quem vai morrer, quem é o inimigo, o que acontece, etc. Então ele optou por modificar toda a história principal de Resident Evil. Então, mas o que eu quis falar naquela hora foi se vocês acham que não se vocês gostariam que tivesse sido só um filme, mas se vocês acham que seria mais aceito pelo público se tivesse sido só um filme, só o primeiro, porque ele foi o que mais gostaram, entendeu? E foi isso que eu quis dizer naquela hora, se ele seria mais bem aceito como um filme único do que do jeito que ele, como ele é hoje, né? Que foram 6 filmes e enfim, quietinha. Eu acho que não, porque tanto que nos extras do primeiro filme tem a versão deletada, né? O final... Sim, é mesmo, aquele final estendido, é tudo. Final estendido, não. Alternativo, isso. Obrigado, amor. Isso. No primeiro filme tem o final alternativo, onde a Alice... Tipo, o Matt, né, ele é capturado lá pela Umbrella no final e tal. A Alice vai até o quartel-general da Umbrella pra resgatar o Alice. Ela saca a arma dela e o filme acaba. Pra resgatar o Alice. Peraí. Como assim? Ai, que inferno. Eu não tô concentrado. Eu vou botar a água toda pra fora do meu filho. É a mesma coisa que o Paul Anderson fala. O próprio diretor do filme fala que o final que ficou, de fato, no filme foi o que mais se encaixou ali na proposta. E eu, particularmente, também acho sensacional aquele final. Meu Deus do céu, eu chego a arrepiar. Esse e o final do 2 eu amo demais. Sim. São os meus finais favoritos.
Do São 1 e ótimos. do 2. Vai lá, amigo, continue. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Então, gente, vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu gosto tanto dos filmes? Será que eu sou hater dos jogos? Não, gente. Eu já conhecia os jogos. Acontece que o meu irmão, Lenda. ele... É uma longa história que a gente vai falar ainda no episódio sobre jogos e videogames. Mas no ano de 2000, 2001, mais ou menos, o meu irmão pegou emprestado de um amigo um PlayStation 1. Não sei quem que empresta um videogame, mas enfim. E aí, dentre esses jogos que veio junto com o PlayStation 1 foi Resident Evil 1. E meu irmão, que é mais velho que eu, 7 anos, ele jogava esse jogo. Eu assistia ele jogando. E eu, por ser mais novo, eu era pequenininho, um pivetinho. Eu tinha muito medo, mas eu adorava ver meu irmão jogando. E aí, beleza. Só que mesmo... Só que, né? Vixe. Pane no sistema. Eu gostaria de ter tido um irmão mais velho ou alguém na família que tivesse videogame e me indicasse jogos de qualidade, porque eu comecei do 4, né? Mas não foi por culpa minha, foi porque Não, é o que mas tinha espera pra aí, mim. Jô, você começou... Então você conheceu a franquia a partir do primeiro jogo? Sim. Por causa do irmão A partir dele. do primeiro jogo. Privilegiado. Amo que amo. Amo que amo. Queria muito. Isso. E aí, Também. tipo, esse PlayStation era emprestado, só que o meu irmão já tinha um Nintendo 64. E Resident Evil 2 saiu pro Não tive Nintendo também. 64. Então, depois que ele zerou um, a gente passou a jogar o 2. A gente não, né? Que eu só assistia, que eu tinha medo. Medo que só. Mas é muito bom assistir. Eu amo assistir os outros jogarem. O Alex eu não. também gosto. E aí, conforme meu irmão ia jogando o 1, o 2, eu ia assistindo. Até que meu irmão começou a trabalhar e comprou o primeiro computador dele. E foi aí que ele comprou Resident Evil 3 Nemesis pra jogar no PC. Eu já tava maiorzinho, já era, acho que já tinha uns 10 anos por aí. E eu fiquei apaixonado pela Jill, porque como eu tava maior, tava entendendo melhor o que tava acontecendo, e meu irmão jogava lendo a revista de Detonados, eu passei a me interessar mais pela história dos jogos. E foi aí que, enfim, me apaixonei pela Jill. E no certo dia a gente foi numa locadora de filmes. Toda sexta-feira a gente ia alocar filme. E quando eu tô lá, do nada eu vejo uma capa toda vermelha com o nome Resident Evil. E eu fiquei, ué, é igual... Paixão à primeira vista. Foi, porque era o mesmo nome do jogo que eu já conhecia. E eu fiquei, ué, é o mesmo nome, mas será que tem alguma coisa a ver com o jogo? Aí a gente alugou. Ai, gente, mas aquela capa daquele filme Icônica. é muito sensacional. Perfeito. Nossa senhora. Aliás, aquele vestido vermelho é tudo. Sim. E aí a gente chegou em casa, era um sábado até, eu lembro. Eu lembro que a gente assistiu A Era do Gelo e logo em seguida a gente começou a assistir Resident Evil. E mesmo sem saber quem era a Alice, nossa, foi amor à primeira vista. E, enfim, era uma criancinha inocente que conhecia os jogos. Passei a admirar o primeiro filme e, enfim, comecei a gostar igualmente. Então não fico fazendo distinção, não. E é isto. A shade, meu pai. A shade. Não, gente, olha. Ele falou se emocionando, gente. Ele se emocionou com todo esse desabafo agora. E ele queria desabafar mais. Queria, mas vocês não Pode deixam? falar, amigo. Não. Mas você não eu estudou. quero- Mas você não estudou. porque eu queria fazer uma pauta decente, mas é isto. Vai, Alex, fala aí sobre sua experiência. Meu pai. A revolta. A revolta da Chibata. O meu contato com Resident Evil começou com meus 7 anos, em 2002. Eu não comecei pelo primeiro, por isso que eu sinto inveja de vocês, Ju, enfim. Imagine eu que comecei do 4. Ai, Sofro. amiga, isso a é o maior podridão. mico. Esse é o A maior mico que podridão. existe. Mas não é minha culpa, tá? Se eu só tinha PlayStation 2 e vocês foram privilegiados, tá? Privilegiados por ter um PS1. Sim, gente, amigo. Na época era tudo, né? Videogame e tal. Enfim, Era privilégio. Eu assisti pela primeira vez um vizinho jogando Resident Evil 2. E, nossa senhora, o que era aquilo? Eu assistia e ficava vibrado, aquelas portas abrindo.
aqueles zumbis, tudo ali me fascinou. E nessa época eu ainda não tinha um PlayStation. Meu pai me deu de presente, acho que uns 2 anos depois. Eu nem ganhei isso. o PlayStation. Eu ganhei o PlayStation 1 de fato em 2002. Em 2000 foi a primeira vez que eu vi o Resident Evil 2. E em 2002 eu ganhei o videogame. E daí meu pai veio já com Resident Evil 2 pra mim. E eu fiquei, meu Deus do céu. Mas quem disse que eu conseguia jogar? Porque o jogo começa numa cidade infestada de zumbis e eu não sabia nem as mecânicas. Porque os controles dos Resident Evil antigos são muito difíceis. E eu sempre morria. Eu lembro que eu ligava o videogame e ficava em pé, já de frente pra televisão, porque eu tinha muito medo. E eu não gostava da cena do personagem morrendo. Aí quando eu morria, eu corria e desligava o videogame, pra não ver a cena. Eu me traumatizava. Eu tinha muito medo da Gays. música do saguão lá da RPD. Até hoje me arrepio. Nossa, mas assim, a trilha sonora é outro show à parte da franquia, que é sensacional. Que dá pra gente fazer um podcast inteiro só sobre a trilha sonora. Mas enfim. Aí só você vai Logo falar, em né, seguida- amigo? Aí acho que 1 ano depois eu ganhei o 3, que meu pai comprou, e outro jogo sensacional, e é realmente um survival horror. A gente tenta perder o medo e acaba perdendo, tanto que, cara, nunca que eu imaginei enfrentar o Nemesis e detonar aquela cara dele e aquela frase icônica da Jill, meu Deus, aquele jogo é sensacional. É um dos Pode. enredos mais, assim, pequenos, mas é um dos meus favoritos, é o 3. Aí, só pra resumir assim mesmo, logo depois veio o 4, PlayStation 2, Resident Evil 4, também fiquei apaixonado por Resident Evil 4, tanto Pelo que meus Leon? favoritos são na ordem. Não, o Leon, meio. Pra mim, assim, a Apaga. Resident Evil 2, 3 e 4, as sequências é a trinca dos melhores jogos da franquia, pra mim. Depois de muito tempo jogando esses 3 jogos, eu conheci o primeiro jogo e o Code Verônica. Também são bons jogos, mas eu não sei, com o tempo a gente vai perdendo eu tô perdendo aquele ar de gamer, tanto que eu comprei Resident Evil 5, joguei algumas vezes, enjoei. Comprei Resident Evil 6, joguei um pouquinho, enjoei. O único que mais me prendeu mesmo, tá, e vai discordar, foi Resident Evil 7, que eu sou muito viciado em Resident Não, Evil gente, 7. mas você sabe que eu só não gosto desse jogo porque eu fico passando mal. Eu não tenho nada contra ele, não. Eu entendo que ele é um jogo bom e não sei o que, blá 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 blá, mas eu não consigo jogar. Então, Blá, 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 não blá. dá pra mim. Sim, eu não vou ficar falando que o jogo é ruim, né? Como outras Muito pessoas aqui presentes nesse podcast, não vou ficar falando que o jogo é ruim. Porque eu não tive a oportunidade Alguém de falou experimentar. que o jogo é ruim? Eu faço. Ah, Alexada, meu Eu pai. mesmo falo. Meu pai. Não, mas o do remake céu. do 3 é um lixo. Sinto muito. Não jogou no teu Enfim, local de fala. vai dar outra treta aqui agora. Polêmica. A minha história com os filmes de Resident Evil começou no mesmo ano em que eu conheci os jogos. Foi em 2002. Quando saiu o primeiro filme, eu lembro que meu tio achou uma fita do primeiro jogo. Só que essa fita ela tava defeituosa. Tava todo mundo, assim, uma rodinha de primos meus assistindo o filme. E aquela parte dos esgotos lá, quando a Alice, bem na parte que a Alice levanta pra poder segurar nos cabos e tal, passar, bem ali o filme estraga, tipo, começa a ficar aquela imagem toda chuviscada. Gente, é fita Cara, VHS? Sim! Choquei. Vintage. Choquei. Não, eu fiquei muito chateado, muito chateado. Aí eu lembro que eu fui na locadora e perguntei quanto que era. E o cara fez por 2,50. 50 centavos. 50 centavos o filme. E Pra eu você falei, ver. é agora. Voltei pra trás, pedi minha mãe 50 centavos, fui lá e loquei Eu o até filme. hoje. Pedi por minha mãe 50 centavos. Enfim, assistimos e, cara, sem explicações. Mas assim, é estranho porque hoje em dia eu considero o primeiro filme o melhor. Mas na época, quando eu assisti o segundo filme, meus amigos, eu fiquei muito, muito, muito apaixonado mesmo. Eu também. O segundo filme foi meu favorito por muitos anos. Foi o que eu mais assisti. Eu acho que É, até eu hoje também. foi o que eu Eu mais acho- assisti. Eu acho que o segundo filme foi o que eu mais assisti de todos. Gente, porque eu chamava- assistia
Eu chamava todo mundo pra ir lá em casa pra assistir. Eu ficava ansiosa pra chegar logo no 2. Eu ficava, vai chegar no 2. E aquela cena que a Alice faz assim com a arma, e bota assim na parte do link da igreja. Aquela cena, é assim mesmo, faz tchuk. E aquela cena, meu Deus, era tudo pra mim. Eu ficava assim, ó, a pessoa chegava lá em casa pra assistir o filme e ficava, vai, termina pra começar o 2. Aí quando chegava na igreja, eu ficava assim, olhando pra cara da pessoa, ó, pra quando a Alice fazer tchuk tomou energético hoje. Não, é todo dia. Pra quando a Alice tá fazendo tchuk, ia ficar olhando pra cara da pessoa pra ver a reação. Era tudo, meu Deus, tudo pra mim, meu Deus. Deus que me perdoe. Eu amava muito. Enfim. Vai, amigo, fala, desculpa. Desculpado. Eu assisti muito o segundo filme e eu lembro que eu fiquei muito confuso. O Jô até falou agora há pouco que pra gente a Alice era a Jill. E o segundo filme, beleza, começou o segundo filme e tal. E quando eu penso que não, aparece uma mulher que supostamente é a Jill. E tipo, minha cabeça bugou. Eu falei, 2 Jills, como assim? E no fim do filme a gente descobre, né, que é outra personagem. E, assim, cara, esse filme é sensacional. Era sensacional. Até eu criar um senso mais crítico e perceber algumas coisinhas que me incomodam até hoje, especialmente a direção. A direção do filme não é muito bacana. Mas, assim, como fã, como uma pessoa que cresceu assistindo, esse é o que mais, assim, me cativou. Eu não entendo muito de direção de filme. Me explique depois qual é a diferença. Não, assim, o que me incomodou no segundo filme são o excesso de close. Especialmente naquela cena ali entre a luta entre a Alice e o Nemesis. Cara, não dá pra você entender a luta. Não dá pra ver nada. Porque são vários... Não dá. Eu acho que, assim, a explicação pra isso é porque o Nemesis ele não ficou no tamanho ideal pra eles, pros produtores. Não sei se vocês lembram que até no trailer, lançaram o trailer do filme sem esticar. Toda vez que o Nemesis aparece no filme, tem uma cena dele inteiro, a tela ela é esticada pra poder ele parecer maior. E no trailer, eles não esticaram. E muita gente reclamou que ele tava baixinho. Nunca então, reparei. Assim, eu acho que... Eu só sei que depois você assiste o trailer. ator que faz o Nemesis, eu sei que ele é gigante, né? Ele é alto, mas mesmo assim, o personagem, o Nemesis não ficou num tamanho ideal. Sim, não é um Tyrant, né? É um ser humano fantasiado, um cosplay. Porque esse ator, embora ele seja alto, ele é muito marombado, ele só tem músculo, aí ele ficou meio parrudo. Uhum. Sim, Mas faz sentido, eu acho que seja por isso mesmo. Eu nunca enxerguei dessa forma. Por que você acha que fizeram essa cena? O conceito? Fizeram essa cena assim por causa do conceito? O que? Não, isso que você falou realmente faz sentido, né? Do close, até eles tentam dar fazer um efeito de câmera lenta, só que perde frame. Nossa. E a tela fica toda borrada, é uma coisa muito feia de ver. Sim, e fica meio que congelando também, é horrível. Né? É mesmo, agora vocês falando, eu realmente... E tem vários erros. É porque eu não percebo essas coisas, eu não ligo, eu assisto e eu gosto e é isso. Mas realmente, vocês falando... E o que eu consigo perceber. Pois. Que realmente... Vai criar mais hate pelos filmes agora. Não, agora tem uma coisa que todo mundo fala do 2 que eu nunca reparei. É que aquela cena do cemitério tem os cabos e tal, que aparece no fundo. Eu nunca vi. Eu sempre assisto aquela cena. Eu fico procurando, assim, cadê esse cabo, meu Deus? Que todo mundo diz que aparece, que foi um erro, que não cortaram, que não sei o quê. E eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Isso é hater. E realmente, eu tava assistindo Resident Evil 2 essa semana. E é uma coisa que eu sempre questionei, né? Eu sempre questionei, mas eu não ligava. Aí quando foi essa semana eu pensei, gente, como é que pode, né? Os caras já lá mortos, de repente, o T-Vírus volta zumbi. Não teve nem contato com o vírus. Não teve contato nenhum com o vírus. E eles voltam e começam a atacar e tal, e blá blá blá. Mas eu gosto, gente, é meu favorito. Não. O 1, eu ainda não consigo dizer que o meu favorito. Eu amo muito o 2. Eu não consigo. Tá, voltando aqui. O terceiro filme veio em 2007, né? Isso. Uhum. E... A amiga tava grávida, né? Olha pra vocês verem.
muita gente discorda de mim nessa parte. O 3, ele é o meu favorito, assim, da infância, assim, da minha É o que eu menos juventude. gosto. Eu só não É o gosto que menos porque depois Cara, vieram o 5 e o 6. Eu amo aquele cenário, aquele fim de mundo, aquele deserto. Nossa, eu Mad sou muito Max. apaixonado. O visual daquele filme pra mim é sensacional, sensacional. O que eu acho que não deveriam ter feito era acabar com o mundo assim de um filme pro outro. Eu acho que eles deveriam aprofundar um pouco mais nisso. Mas, e sem falar que, tipo, tem muitos clichês nesse filme, tipo, o doutor querendo descobrir a cura pro vírus, a criação de clones e tudo mais, mas, cara, não adianta. Eu gosto muito dele, eu assisto ele do início ao fim e fico fascinado toda vez. Tá vendo? Agora me chama de poser, vai. Eu também gosto muito desse filme. O 2 é o que eu menos gosto, agora o 3 eu gosto bastante. Olha que loucura. E Eu achava que você gostava mais do 2, amigo. não suporto o 2. É o que eu menos assisti. Gente! Sério, é o que eu menos assisti. Blasfêmia. Porque... Não, blasmacho. referências, propaganda. gente. Ó, Porque o que pega pra mim no 2 é a direção e a trilha sonora. Enfim, aquele efeito... Tu não gosta da trilha do 2? Não gosto. Também não gosto daquele filtro Caramba. azul no filme. Eu acho tudo ruim no 2. Realmente. Eu não gosto. Assim, de termos técnicos do 2 eu não gosto. Mas o 3 eu gosto bastante. eu gosto demais do 2, gente, pelo amor de Eu Deus. gosto Acho que meu do CD, enredo. o meu Eu gosto DVD do deve, enredo do 2. o meu DVD deve estar todo arranhado, porque foi o que eu mais assisti. E toda vez que eu vou colocar um DVD que eu assisti muito, eu olho atrás dele pra ver como é que ele tá. Porque você vê a diferença, né? Antigamente, quando a gente tinha esse negócio de assistir pela TV, baixar filme, não tinha Netflix, não tinha não sei o que, a gente só tinha DVD pra assistir. A gente só assistia no DVD, não tinha outro lugar. Aí os discos vão ficando gastos, né? Hoje em dia a gente compra só pra colecionar mesmo, a gente vê a diferença de um disco pro outro. Porque os que eu compro mesmo hoje em dia eu não assisto, eu só testo pra saber se tá funcionando. Eu coloco pra ver se tá funcionando, pronto. Guardei e nunca mais na minha vida eu pego nele. Tem gente que nem tira o lacre, né? Pessoas aí. O shade. O DVD não voltando deve aqui. funcionar até hoje e ele não sabe. Deve que não veio o disco. Ele não sabe. Tá só a capa. Enfim, sobre o terceiro filme não tem comentários, eu gosto. Eu ia falar sobre o enredo do 2. É muito legal, é muito bem divididinho. Divididinho, olha aí. Do Tem nada. assim, tem um momento. Tem gente que fala que a Jill não recebe o devido destaque no 2. Eu acho que ela tem cenas muito boas. E eu acho que os personagens coadjuvantes ali também tem cenas muito boas. Eu gosto da Terry Morales, eu gosto do LJ, eu gosto do Carlos. Todos eles têm o seu devido destaque. E eu acho que esse é o filme que mais faz isso. Mas assim, deixa um espacinho pra cada um. Fora o primeiro, que também tem muito isso. Plenos e surtados. O quarto filme veio com aquela novidade do 3D e tal, que foi um hype enorme pra ele na época. E foi na época que a gente começou a se conhecer, né, o pessoal da comunidade. Assim, não é dos meus favoritos, não é tão memorável, mas o 3D ele funciona extremamente bem nesse filme. É um Nunca 3D assisti ele muito em 3D. bonito. Nunca Muito assisti. bonito, amiga. Mesmo sem ser no cinema, se você assistir na sua televisão, se você tiver uma TV 3D, os efeitos são muito bonitos. É de encher os olhos, coisa que não acontece nos filmes seguintes. Pra É uma mim, coisa que eu sou chateada até indiferente. hoje. Lá na minha cidade não tinha cinema, só tinha cinema em Salvador. E aí eu me programei o tempo todo. Eu era nova, né? Obviamente eu tinha que ir com alguém. Aí eu pedi pro meu pai, me leva pra assistir Resident Evil 4 no cinema. Aí ele falou, vou levar. E isso passou, tipo, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Ele me levava, eu peguei e assisti na internet. Na força do ódio, tinha lá com a imagem boa, eu peguei e assisti. E ele não me levou, e nunca mais falou sobre isso. Chateada. Mas o 5 aí eu assisti, que eu já tava aqui em Pernambuco. Enfim.
Assistiu ele em 3D? Eu assisti 2 vezes. Eu assisti uma vez no shopping aqui perto, que eu lembro que eu fui comprar o ingresso, e eu comprei nas carreiras, que eu tava ansiosa pra assistir o filme, e eu comprei e fui entrando. Só que aí quando eu fui entrando, eu vi que eu tinha comprado 2D. Aí eu voltei e falei, não, moça, eu quero 3D. Aí ela falou, não tem 3D não. Eu falei, como assim não tem 3D? Ela falou, esse filme não foi filmado em 3D. Eu fiquei, minha filha, eu acompanhei a gravação do filme inteiro, você tá me dizendo que o filme não tem 3D. Uma hora dessa, aí eu entrei na força do ódio, assisti 2D, aí quando foi no outro dia, eu fui em outro shopping e assisti em 3D. Foi isso. Pra mim, assim, se for pra assistir filme em 3D no cinema, tem que ser dublado. Eu não gosto de ler Sim. legendas assistindo em 3D. Eu não gosto de assistir pra mim não dublado, funciona. mas concordo. E a dublagem dos filmes são muito boas, então compensa. Compensou pra mim. Enfim, veio 5, né? Muito ruim. Não, assim, amiga, eu acho a proposta dele boa. Mas é ruim. É. Eu gosto do começo, eu gosto do começo do 5, aquele negócio lá que volta, né? Tem aquela cena lá, aquela trilha sonora. Eu amo a trilha sonora do 4 e do 5. E aí o 5, eu acho que é a mesma pessoa que fez do 4, né? A mesma empresa, não sei como é que é o nome. Tomandande. Aí é o mesmo, e a cena é... Ai, nossa, eu fiquei, meu Deus do céu, que perfeição. Voltando tudo no tempo, assim, e tal. Eu fiquei, meu Deus, que coisa linda. Aí depois começa o filme, né? Aí eu fiquei assim, putz, mas tudo bem. Eu amo, não. Eu gostei muito da Jill. Não, gente, peraí, não me boicotem. Eu vou falar da Jill, porque a Jill, nesse, ela teve mais destaque do que nos outros, né? No 4 ela só aparece... Eu achei. O destaque dela no 2 é muito maior. Mas no 4 ela não teve nenhum, amigo. Só na pós-crédito. Não, no 4 foi só uma brincadeira. E a gente teve que lutar pra colocar ela nesse filme. Porque é a gente que colocou ela no filme. Ela não tava teve que lutar filme. pra colocar ela tanto no 4 quanto no 5, né? No 4 eu não lembro, mas no 5 eu lembro que a gente fez tag no Twitter. A tag era Sienna on Retribution, eu lembro como se fosse ontem. Sim. A gente foi, ela pegou, ela mesma tweetou lá e tal, foi tudo. A gente conseguiu colocar ela no filme, porque não ia ter ela no filme. E isso que eu ia comentar, uma das coisas que eu não gosto na franquia Resident Evil é que eles não fazem um contrato dos atores para todos os filmes. Eu acho que eles fazem só para um filme e depois eles veem, será que vai ter continuação? Aí eu acho que eles não fazem. Tem que ter um motivo, porque para mim não faz sentido. Tem um filme, em um filme tem a Claire, e no outro filme eles fingem que a Claire nunca existiu. Aí um filme tem a Jill, aí no outro ninguém fala da Jill, não fala nem o nome, não fala nada, aquela menina mesmo lá, a Angie. A gente não sabe até hoje o que vai acontecer, a gente só sabe por causa do livro, né, que nem é oficial, se eu não me engano. E a gente não sabe de nada, não sabe do Chris, que quando foi acho que é no 6, né, que aparece um outro personagem com o nome de Christian. Isso. E todo mundo ficou achando que era o Chris, mas não é o Chris, porque o Chris já foi, o Chris Redfield já teve, e ele sumiu. E isso é uma das coisas que eu não gosto dos filmes, é que eles somem com os personagens. Jô, sua opinião sobre o 4 e o 5? Bom, Opinião sincera, vai. Eu gosto deles. O 4 tipo, a única coisa que me incomoda assim no 4 é a questão do X-Men, né, que é o Executioner. O X-Men. No filme é X-Men. E aí... X-Men, o Wolverine. Porque... no jogo, né, no Resident Evil 5, onde ele está presente, dá pra ver que ele é realmente enorme. Mas no quarto filme, ele não parece que é grande, ele não parece ser muito alto. Tanto que quando a Alice vai dar o chute na cara dele, não parece que ele é muito alto. Não convenceu. Não convence. Talvez... Só na primeira cena, né? Que ele aparece tentando arrebentar o portão. Pra mim cena. Ainda assim, não convence. Porque se você pegar a perspectiva dele pros zumbis que estão ali ao redor dele, sei lá. É mesmo. Não convence, e comparando com os Magines, né? Do 5, que são baixinhos do lado dele. Isso. Mas é um filme que eu gosto. Mas não sou apaixonado pelo quarto. Mas o 5 eu gosto bastante. Principalmente o começo, né? Aquele feito de retroceder cena e tal. Linda. De voltar no tempo.
Qual é o nome, gente, do efeito? Eu acho que é reverso, né? Porque ele... Então, gente, voltar no tempo em português. É isso. Eu, hein? E uma coisa que eu adoro nesse filme é a volta da Jill, né? Porque ela é maravilhosa, ainda mais É que tudo. voltou com a mesma atriz do 2. E também com a... Jill, sua vagabunda! referências. E também voltou com a mesma dubladora, porque eu só assisto os filmes dublados. É uma longa história que... Enfim, gente. Eu gosto do 4 e do 5 também. Gente, do nada. Eu gosto E é muito do isso. 4. Ele é um dos meus favoritos. Eu gosto muito do 1, do 2 e do 4. São os meus 3 favoritos. Não nessa ordem, mas eles são meus favoritos. Eu não gosto muito do 3. A fotografia mesmo é linda, que nem o Alex falou, mas eu não gosto muito desse filme. Não sei explicar o porquê. Não gosto muito dele. O 5, eu acho que ele... Eu não sei explicar também porque que eu não gosto, gente. Nem coisa que ele me agrada. Eu não consigo falar, é a direção, é isso, é aquilo. Eu não gostei da maneira que ele é feito. Parece que ele é muito curto. Parece que ele termina do nada. Não sei, tem um cenário que é em Moscou, né? Que é como se fosse fases. Eu lembro do conceito, que cada cenário é como se fosse fases dos jogos e tal. Mas eu não gostei muito. E o 6, sinceramente, prefiro não comentar. Eu acho assim, a questão do 5 foi uma ideia boa, foi uma ideia excelente do Paul, mas eu acho que ela não foi bem executada. Sim. Ela assim, na minha opinião, dá pra engolir, dá pra curtir e tal, assim, você quer se divertir com um filme de ação, bota ele, é bem legal. Mas aquela mistureba de personagens e sem o menor destaque, personagens que já foram importantes com pouquíssimas falas. Pra mim foi broxante isso aí. Broxante Na como, época meu da filho? divulgação, É a nostalgia. Sim, a nostalgia ela faz parte. Mas do que adianta você... Assim, o que me trouxe a nostalgia foi a divulgação. Porque ver todos aqueles atores juntos, eu falei, puta merda, esse filme vai ser um filme sensacional. Sim, eles colocaram o Leon, a Não, esse Ada, o filme Barry. foi o filme que eu mais criei expectativas de todos. De Sim, todos os 6, sim. esse foi o que mais me trouxe expectativa. Mais até do que o último. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Ver a Rain, ver a Jill Sim. de volta. Não, mas a ver Ray Leon, é uma ver das a coisas Ada. boas. A Ray é uma das coisas boas desse filme. Eu gosto da Ray. Sim, De todas as Rays a que tem lá. atuação, a atuação da Michelle Rodrigues é sensacional. Ah, nossa ela é senhora. incrível, ela é tudo. Mas assim, só pra finalizar a minha opinião. Eu acho que não foi bem executado, infelizmente não foi bem executado. Tem esse fator também que você falou que foi muito corrido. É difícil colocar, executar esse tipo de ideia de várias fases, vários cenários em um filme de 1h30. Não é fácil. Talvez tenha sido isso. Eu acho que na edição é que foi o maior problema. Na hora de cortar o filme, de decidir o que colocava ou não. Talvez se E- eles tivessem lançado uma versão estendida, né? Que nem fizeram Eu acho com Batman que vs iria Superman. agradar. Que todo mundo fala mal da versão que foi pro cinema, mas acho que um ano depois, ou alguns meses depois, lançaram a versão do diretor, que eu acho que tem mais de 3 horas, ou uma coisa assim. Talvez. Nossa, se Resident Evil 5 fosse numa duração maior do que 2 horas, 2h30, eu acho que seria um filme bem melhor, Seria, bem mais com desenvolvido. certeza. Ele Eu é lembro muito da curto. Siena falando na época das gravações, falando, eu fiz tal cena que foi espetacular, mas eu posso esperar pra vocês verem. O hype tava lá no alto, tinha coisas, tipo, eu lembro como se fosse ontem, ela falando que usou o Lockpick, que é a marca registrada da personagem, nos Ai, jogos. Ela nossa. falou, hoje eu gravei uma cena usando o Lockpick, mal posso esperar pra vocês verem. Essa cena não existe Não vimos. no filme. E eu acho que tem muita coisa boa que foi filmada, mas que não foi pra versão final. E isso desvalorizou o filme pra mim. Entendeu? Meu ponto? Entenderam meu Sim, ponto? sim. E agora o 6. O 6. Ai, meu Deus. Amiga, eu não sei por que você tem tanto hate no 6. Eu gosto dele. Eu não gosto, amiga. Eu não sei. Eu não gostei muito do final. Eu lembro que todo mundo já falava que a Alice era uma clone e tal, mas eu não consegui aceitar.
Eu fiquei, gente, como assim ela é uma clone? Eu fiquei triste, Eu sabe? também. Por ela ser uma clone. Eu fiquei, gente, como assim? E eu lembro que todo mundo tinha essa teoria de que ela tinha morrido no final do 2. Eu lembro que todo mundo comentava isso bastante. Que ela morreu no final do 2 e que a partir do 3 ela era uma clone. Porque foi no 3 que começaram a surgir as clones, né? Aí todo mundo ficou, ah não, ela morreu e essa daí é outra e tal. Só que ela é uma clone desde o início. E- Eu acho que é isso mesmo, bem isso mesmo. Foi desde o início. Filme, esse filme, ele muda tipo, a origem do vírus. No 2 é explicado que o Dr. Ashford, ele fez o T-vírus pra curar a filha dele, a Angela. Porque ela tinha a mesma doença que ele, né? Que ela ia parar de andar, ia perder os movimentos das pernas. E ele não queria, então ele é cientista, não sei o que, ele fez isso pra ajudar a filha dele. E aí no último mudaram a origem, disseram que era... Eu nem lembro mais, acho que a menina envelhecia rápido, alguma Tinha coisa assim, não era? progeria. É igual a do jogo, né, do Resident Evil 7. É, o Não é a conceito é o mesma mesmo. coisa? Pronto, disseram que ela tinha isso, eu fiquei, gente, como assim? E tipo, o que eu gosto nele é porque volta pra Raccoon. E eu fiquei ansiosa por isso. E no 5 também tem uma parte que a gente ficava achando que era, mas não era, né? Que é aquela parte do helicóptero, que eu lembro que quando apareceu no trailer, a gente ficou, meu Deus, o helicóptero, não sei o que e tal. E era uma fase lá do joguinho, pena. Mas no 6, a gente volta pra Raccoon e é interessante. Mas também é corrido o filme. E tipo, a Alice anda com um negócio de tempo no pulso, né? Que ela olha, aí de repente ela desmaia e já passou não sei quantas horas e ela tava lá sem fazer nada. Ah, eu não sei. Não Então, sei, né? eu vou falar a minha opinião sobre o filme, aí eu passo a bola pro Jô pra gente finalizar aí essa parte. Comigo, em relação ao 6, foi o oposto do que aconteceu com o 5. Porque o 5 pra mim foi tão decepcionante que eu não criei expectativa nenhuma pro 6. Então por isso que você A única gostou. coisa que... Não, pode Não, ter porque sido, quando não sei. você não cria expectativa Eu sei é que uma assim, coisa. Qualquer Quando coisa eu é assisti qualquer o coisa. filme, eu me emocionei pra caramba. Não sei se foi pelo fato de saber que era o último, ou pelas revelações, especialmente sobre a origem da Alice, que é uma personagem que a gente, querendo ou não, acompanhou por mais de 10 anos, né? Então, eu acho a fotografia uma das melhores do filme. Pra mim, só não ganha do terceiro. Mas o figurino é bom, a maquiagem é boa. Cara, eu sempre quis ver a Alice daquele jeito ali, ó. Tipo, sem maquiagem na cara. Aquela coisa crua no rosto dela e dos outros personagens. Todo mundo sujo, todo mundo... The Walking Dead. Não, bem vibes The Walking Dead. Eu acho isso muito foda, muito mais realista. As criaturas, o CG do filme, ele é muito bom. Aquele monstro lá que eu esqueci o nome agora que voa. É do Resident Evil 5, né? Sim, ele Eu não ficou sei o nome muito também. bem feito, Sim. cara. Nossa, eu achei aquilo incrível na tela do cinema. E eu assisti o filme em 2D, porque eu já sabia que o 3D não valeria tanto a pena. Eu acho que porque hoje o em filme dia não foi... 3D não é mais tão bom, não. Não é sinceramente. relevante. E assim, ele não foi rodado em 3D, ele foi rodado em 2D, foi convertido pro 3D. Então, pra mim, isso é mesmo que nada. Então, eu falei, vou assistir em 2D mesmo. E muito bom. A saga terminou com alguns muitos furos, mas pra mim, a conclusão da franquia, tipo, conseguiu amarrar as pontas necessárias a serem amarradas. Pra mim, foi ótimo. 2 pontos negativos que eu acho do filme. O primeiro é o pouco destaque que o Wesker recebeu, porque Sim. o cara era taxado como vilão Principal, foda. Desde né? o Supremo. Desde o terceiro filme a gente já é introduzida a esse fato de que ele é o fodão da Umbrella. E no sexto filme ele é deixado de lado, né? E tipo, ele morre com a perna... Cai um trem na perna dele e a vida dele depende de uma granada. Cara, não faz sentido. E eu não sei porque deram tanto destaque pro personagem do Dr. Isaacs. Não sei se é porque o ator ele é Tem mais meio que relevância, famoso talvez. demais. Porque o Sean Roberts, querendo ou não, ele é
Eu não Desconhecido, gosto ninguém do Dr. conhecia. Isaacs. Eu não gosto dele. Eu achei que foi um bom vilão no 3, mas eu não sei se eu achei ele chato. Misericórdia. Não, eu achei o contrário. Eu achei ele muito mais interessante nesse Sim, filme. ele é carismático. Eu não gosto. Eu Assim, acho o ele ator, carismático. sim. Os dois personagens, tanto o religioso quanto Eu não gosto. o fodão lá. Eu Eu não sei gosto se muito vocês dele. sabem, mas ele interpreta o Bruce Wayne. Vocês sabiam? Não. Na série Titans, ele é o Bruce Wayne, ele é o Batman. Pra mim não faz sentido nenhum. Mas ele é. Ele não tem cenas como Batman, ele tem cenas como Bruce Wayne, porque a série é focada. A série é focada nos Titãs, né? Mas tem umas cenas com ele sendo o Bruce. Eu achei legal a interpretação eu achei ele um dele ator como. muito bom. Eu achei legal a interpretação. Eu não achei que ficou muito fiel, porque eu não acho ele parecido com o Bruce, mas eu achei que a atuação dele foi bacana. Ele é um bom ator, mas nesse filme eu não gostei muito dele. Eu gostei. E o segundo ponto, assim, negativo, na minha opinião, é, mais uma vez, uma coisa que já tá desgastante já de outros filmes, a falta de destaque pros outros personagens. Especialmente porque era o desfecho da Alice. Então, o que eles iriam focar ainda mais na história dela. Até a Claire, que pra mim é uma personagem bastante relevante, ela não teve uma importância Não teve relevância ali. nenhuma nesse filme. Poderiam ter colocado qualquer personagem no lugar dela que tava Sim. tudo bem, porque ela não teve um background. Ela apareceu em 3 filmes, né? Pra você ver o destaque que os personagens secundários recebem. Os outros, totalmente irrelevantes. Se você me perguntar o nome de algum dos personagens, eu não lembro. Christian. Só porque Só lembra esse. do Christian. O resto, assim, eu gosto muito da Ruby Rose, eu gosto da atriz. A personagem nova desse filme, que eu mais senti carisma foi ela. E que foi a morte, assim, que foi a única que eu me importei. Que Nem rolou lembro, lá amigo. e tal. Não foi memorável. A cena, pra mim, É foi muito memorável. impactante. Aquela cena foi muito Eu não foda, lembro de nada. muito. Gente, eu só assisti esse A filme trilha acho que sonora 2 naquela vezes. cena é sensacional, tá louco. Eu acho que eu só assisti esse filme 2 ou 3 vezes. Eu até Poser. botei. Eu acho que saiu da Netflix, né? Porque eu tava olhando Resident Evil na Netflix e agora só tem, eu acho que o 3 e o 5. Mas antes tinha Acho o que 6. saiu. Antes tinha o 6 que eu botei. Eu não assisti todo, mas eu comecei Tinha, a não assistir. entrou e depois tiraram. Pena, né? Porque eu queria assistir por lá. Eu até tenho o DVD Não, mas aqui, você mas não gosta do filme. é aquilo. O que tem? Eu não posso repetir. Vai que eu mudo de opinião. Ah, tá. Mas enfim, essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir do meu amigo Ju. Fala, Ju. Ó, depois do primeiro filme, o sexto filme é o que eu mais gosto. Só que é o que eu menos assisti, porque Porque é vida adulta, né, amor? É a vida adulta. Mas eu assisti menos ele por causa da conclusão da Alice. Porque toda vez que eu assisto eu choro. Dá um baque, né? Dá um baque, eu fico A mal. trilha sonora, né, amigo? Mas eu amo esse filme. E pra mim o único ponto negativo mesmo desse filme são os cortes que são muito rápidos, né? Na edição do filme. Os cortes são muito frenéticos. Verdade. Mas de resto, eu acho esse filme excelente. E eu não acho que ele alterou totalmente o que foi explicado no segundo filme. Porque no 6, o James Marcos, ele descobriu o T-Vírus. Enquanto no 2, o Dr. Ashford, ele criou o T-Vírus. Então há um jogo de palavras aí. Então a gente não pode dizer que está totalmente errado. Porque o que eu penso... Não, amigo. Não, pera aí. Polêmica. Repare, no 2... Ó, 2 pontos. Primeiro que no 2, quem tá falando sobre o T-Vírus é a perspectiva da Angela. A Angela, a menina, a pirralha lá, aquela menina. Ninguém nem mais sabe quem é essa atriz hoje. Mas é maravilhosa. Passando Enfim, pano, meu pai. Não é Vanessa, sei lá o quê? É O nome Sussuvier. dela? Não, é Sofia. 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 Vavasseur. É, isso aí. Ui, Enfim. Aí, a gente tem Vanessa, meu a pai. perspectiva dela e ela fala que a Umbrella pegou a pesquisa do Dr. Ashford, né? A Umbrella que pegou o vírus dele. O que me leva a crer que foi a mando do Dr. James Marcos. Eu acho que o James
pegou essa pesquisa, pegou o T-vírus do Westford para poder estudá-lo e aplicá-lo na Alicia, né? Que é Passou pano. a original da Alice, no caso. Amigo, mas não custava nada eles fazerem isso, tipo, olha o tanto que você explicou rapidamente, né? Sim. Por que não, tipo, uma frase fala assim, o Dr. Ashford criou o vírus e fulano roubou. E foi roubado pela cara, Umbrella. Pronto. Já ia, e no filme já não ia deu a refutar, entender isso. No filme já deu a ia entender. refutar esse furo. No filme Mas deu a eu entender entendi o que que você quis ele dizer. criou. Eu tô falando do que o filme passa. O filme deu a entender que ele criou pra filha. E aí é tanto que acho que é o Dr. Isaacs, né? Que mata ele, alguma coisa assim. Aí rouba. Aí já é outro roubo. É aí o Wesker. rouba. É o Wesker? Tem certeza? É ele quem O Wesker ele mata bota a o mando saco na do cabeça Dr. dele. Isaacs. Mas a mando do Dr. Isaac. dele é uma coisa que também não faz sentido pra mim nenhum. O Wesker virar a cadelinha do Dr. Isaacs. Porque o Isaacs, ele é o cofundador da Umbrella. Ele criou a Umbrella junto Passando o com pano. o James Marcos. Sofro, meu pai. Enfim, né? Vai, Assistiram amigo, tudo continua. errado. Enfim, Hoje, eu acho meu que Deus. as pessoas julgam mal os filmes por causa da Alice. Porque ela tem muito Sim, destaque, com certeza. pipipi, popopó. Ela tem muito hate. Ela tem muito hate. Inclusive, ultimamente eu entrei no. Mas eu acho injusto isso, sabia? Eu tô Então. tendo mais contato com os fãs dos jogos e É muita eles falam. hipocrisia. Porque Eles- se você. Vamos todo mundo parar pra pensar. Se você fosse um ator, atriz, e recebesse a proposta pra ser protagonista de um filme, de 6 filmes, alguém recusaria pra ganhar um rio de dinheiro? Pra fazer um trabalho bom, pra fazer um trabalho que você vai ser reconhecido? Eu não recusaria. Quem desenvolveu o papel da Alice foi o Paul. Não é a Mila Jovovich Sim, que amigo, escreve eu tô o tendo script. contato Ela vai lá e atua e acabou. com mais fãs dos jogos agora e eu sempre vejo eles comentando que eles não gostam da Alice, mas eles gostam da Mila. Agora, Eu acho muito injusto já dar hate pessoas, nela. essas pessoas que eu tô tendo contato agora, elas falam, eu não gosto da Alice, porque realmente eles são fãs dos jogos, começaram pelos jogos e tal, mas eles não ficam mandando hate pra Mila, não sei o que e tal. Agora, eu também já vi gente que, nossa, eu já até fiquei com muito ódio, uma vez eu li que a Mila, acho que foi até um gringo falando que a Mila só tem destaque, só ganha papéis porque ela dá pros diretores. Eu fiquei assim, gente, eu fiquei com muito ódio nesse dia, cara. Machismo, meu pai. Porque falaram isso, que ela só conseguiu esse papel porque ela pegou o Paul, sendo que eles começaram a namorar depois do filme, né? Depois do primeiro filme. Sim. É que eles começaram a ter um relacionamento e tal. E, nossa, isso foi uma coisa que eu fiquei com muito ódio. Eu fiquei com... Cara, Ai, eu que acho ódio muito que eu revoltante, fiquei. porque a Mila, ela é uma pessoa, ela não é Ela é não é incrível, só uma atriz pelo amor boa. de Deus. Ela é um ser humano muito Ela é sensacional. maravilhosa. Sim. Ela é muito... ela é muito tudo. Deus que me perdoe. Ela trata bem todo mundo. Como você falou, ela tá bem militante, né? No Instagram. Sim. Postando as coisas das causas, contando os relatos dela. Eu vi um dia desse que ela... Um tempo atrás, ela teve um aborto... Como é o nome? De quando é espontâneo, né? Isso. Ela teve, que disse que isso foi muito difícil pra ela. E ela tava falando sobre essa questão do aborto, né? Agora não tá sendo mais tanto, mas antigamente era um tabu. E hoje as pessoas conseguem falar mais abertamente sobre isso. E eu lembro que ela, se não me engano, fez um vídeo falando sobre isso e tal. E teve esse movimento aí do Black Lives Matter. Ela participou também bastante, entre outras coisas, né? Ela é... Não tem nem motivos pra odiar ela, cara. Por causa de um papel que a culpa não é dela. Não foi ela que se escreveu e se colocou e se botou no destaque. Ai, pelo amor de Deus. No primeiro filme, não tinha nenhum personagem conhecido dos jogos. E depois que o filme foi lançado, todo mundo ficou, ai meu Deus, cadê a Jill? Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? Os fãs dos jogos, no caso, né? E aí, por causa do fanservice, que o Paul resolveu incluir outros personagens. Agora, o que o povo não bota na cabeça é que a saga, a história é da Alice. Se os outros personagens não têm relevância, pena, né, amores? Mas a história se baseia na Alice. Ponto final. É isto. Acho que sim, se os filmes fossem todos só da Alice e não tivesse nenhum outro personagem do jogo, eu acho que ele poderia ser melhor aceito. Porque, tipo, tem The Walking Dead, um exemplo, tá? Não tem muito a ver, mas eu vou citar. Tem The Walking Dead e tem Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead
é baseado, digamos assim, é um spin-off, né? Mas eu vou dizer que é baseado em The Walking Dead e não tem os personagens de The Walking Dead. E eu não gosto porque é uma preferência minha. Mas eu sei que a série não é ruim. E eu não sei se as pessoas reclamam, né, que não tem uns personagens, mas é porque não é sobre eles, é sobre Alex sabe explicar melhor, porque ele assiste os dois, mas é como se fosse uma coisa paralela, né? Tipo, tem um grupo de The Walking Dead e tem esse outro grupo que também tá vivendo um mundo apocalíptico e a gente assiste da visão deles. E eu nem sei se esses personagens existem nas HQs, eles existem, amigo? Os de Fear? Não. Então, é Não. como se fosse a mesma coisa. Eu acho que se eles tivessem feito isso com Resident Evil, botasse igual ao primeiro filme, nenhum personagem do jogo. Amiga, mas eu acho que o ponto que ele tá querendo dizer é o seguinte. Na cabeça do Paul, era pra ser nesse estilo. Sim. Então, é disso que eu tô falando. Os filmes de Resident Evil para os jogos estaria como Fear the Walking Dead está para The Walking Dead, um paralelo. Então, é disso que eu tô falando. Talvez se ele tivesse conseguido manter isso, de não colocar Mas ele nenhum não manteve outro... justamente por conta dos fãs. Então, mas é isso que eu tô falando. Aí, porque ele não conseguiu fazer isso por causa dos fãs, aí os fãs odeiam hoje. E a culpa é deles mesmo. Por causa disso, porque tem os personagens dos jogos e os personagens não têm destaque. É isso que eu tô querendo dizer. Que se não tivesse, talvez... Eu concordo com o que o Jô falou. A única coisa que eu não concordo é o fato de... Assim, dá pra ter um protagonista sem deixar o foco das outras pessoas também. Dá pra deixar equilibrado. Sim. No segundo filme é muito equilibrado. Nossa, vou voltar a bater nessa tecla. Eu adoro o destaque que os personagens dos coadjuvantes recebem no segundo filme. É muito legal. Mas, enfim, vai, amigo. Sim, mas aí também o segundo ele não foi dirigido pelo Paul, né? Qual é o nome do cara? Esquecível. Ninguém lembra. Alexander? Isso. Choquei. Amigo, você? Estragou o filme. Amigo, mesmo, choquei. Por isso que ficou uma bosta a imagem. Eu lembro que eu assistia os extras do DVD e eu não entendia porque o Paul não era o diretor, porque ele é o produtor, né? Ele tá lá no set e tudo mais. Eu ficava, gente, mas por que ele não é diretor? Eu não tô entendendo. Tava com preguiça. Falou, vou contratar alguém pra ficar no meu lugar. E foi. Bem feito. E deu tudo errado. O início de um sonho, deu tudo errado. Nossa, mas eu gosto muito dos extras desse filme. Meu Deus, desse DVD. A Mila. A Mila naquele orelhão lá. Meu pai é tudo. Pierre, que eu ficava, meu Deus, quem é esse homem? Eu nunca entendi, né? Até hoje eu não sei quem é acho que Pierre. é uma piada interna. Porque eu nunca descobri na minha vida quem é esse Pierre. Que ela fala no coisa. Ai, mas é tudo. Eu acho que foi o extra que eu mais assisti na minha vida foi esse. Mas quando chegava nessa parte do Pierre, eu tinha que abaixar a televisão, né? E eu acho tão bonitinho a forma como a Sienna, né, que interpretou a Jill, como ela fala com carinho da personagem e da forma como ela estudou a própria Jill Valentine para ela poder interpretar. Sim. Sobre o lance das poses, etc. Ela estudou direitinho a Jill dos jogos. Tanto no 2 quanto no Mas a 5. Mila também, né? E a Mila, acho que a mesma. A própria Mila disse que ela achou que seria Jill, né? Sim. Porque ela jogou Resident Evil 3 e tudo. Eu lembro que ela disse, acho que esse foi o único que ela jogou. Acho que ela jogou só o 3. Que ela achava que ela era Jill e tal. E no fim, coitada, se até ela foi enganada de tirar o público. Imagine ela vendo nos créditos o nome dela lá, Alice. Não, mas a Sienna, ela é uma atriz fenomenal, cara. Dá pra gente perceber. Porque, assim, tem atores que eles fingem, né? Vão ali meio que... eu joguei ou eu assisti tal coisa pra poder pegar o personagem e não sabe nada. Mas ela não, ela explica, cara. Ela explica tudo detalhadamente. Ela fala, eu treinei isso, treinei aquilo. Eu acho a personagem super legal, super sexy. Empoderada. E eu fiquei muito feliz de interpretar ela. A gente tá falando de um filme de 2004. 2004, pra você ver. A franquia inteira de Resident Evil, né, assim, for pra tocar nesse ponto, é muito bem representada por mulheres, né? Ela é bem atual, né? É um show, Sim. Nossa senhora. Sim. Ela é bem atual, mesmo sendo antiga, ela é bem atual. E eu ouso dizer que... Não sei se deu pra entender.
Eu ouso dizer que essa franquia abriu portas para filmes onde o protagonismo é feminino, né? Porque na época do Sim, primeiro eu filme concordo. veio esse, né, que é o Resident Evil, né, o Hóspede Maldito, e veio junto o primeiro Tomb Raider. Anjos da Noite? Não, Tomb Raider. E Anjos da Noite? é. Foi antes ou Ih, depois? não lembro agora. Não, Anjos da Noite eu acho que Deve foi ter sido depois. Nunca nem ouvi falar na Então época já do foi primeiro. uma inspiração Porque eu aí. sei que... Pode ter sido, porque é da Constantine Filme, né? Ambos, né? Sim. O Tomb Raider eu não sei de que ano é, amigo, mas eu tenho a impressão de que é Não, mais eu falo velho, do que é mais Anjos novo. da Noite. E eu tenho a impressão de que o Tomb Raider é mais novo do que Resident Evil. Eu acho que ele não é de 2002, não. Não, o primeiro Não, Tomb eu Raider, acho eu que acho que é é de 2001. É? Foi antes, então? Se eu não me Eu engano, acho que sim. 2001. E aí Eu logo não em seguida sei. veio a Mila, né, em Resident 2, e enfim. A partir daí... Resident 1. Ah, eu nem sei mais o que eu tô falando. Você falou que veio a Mila, que o Tomb Raider de 2001, aí que veio a Mila no Resident 2. Que veio a Mila em Resident 1, que foi em 2002. Em 2002. Isso. Plenos e surtados. Bom, e essas foram as nossas experiências, né, com a franquia de Resident Evil no cinema. E eu sei que não tá o melhor episódio do mundo, tá? Até porque eu não estou no meu melhor momento. E é isso, amores. Desculpa, tá? Mas no próximo eu vou estar no pique do macaco louco, como diz o Lolo Bolado, que eu assisto no YouTube. No próximo eu prometo que eu vou ficar quietinha. E eu vou falar só 5 minutos, o podcast inteiro. Esse foi o episódio das tretas, eu, hein? Acho que se um dia a gente falar sobre morte, eu vou estar mais animado do que eu tô hoje. Porque, olha, sinceramente... Meu Deus. Gente, exagero, meu pai. Só Gente, verdade. Mas enfim, gente, lembrando que vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, que estão aqui na descrição, e também no Plenos e Surtados, lá no Twitter, Instagram e YouTube. Ou YouTube. Eu acho que é isso. Mais algum recado? Não, né, as redes sociais vão estar aí, né? Mas vou reforçar. Alexander no Instagram, ALXSANDHR, e Alexander FG no Twitter. E é isso. eu vou ficar quietinha porque ninguém aguenta mais a minha voz. E é isso, gente. Dê uma chance aos filmes de Resident Evil, porque a gente não falou nada com nada. E eu queria argumentar a favor dos filmes, mas eu não consegui. Então vocês que lutem, baixem ilegal mesmo e vão tudo preso. É a isso. democracia, né, amor? É a democracia, né? Não é democracia. Porque se fosse democracia, Lógico que eu teria é. feito Porque uma foi dois- pauta Foi excelente. 2 contra 1. Hoje, meu pai. E lembrando que a gente tem episódio novo toda segunda-feira. E... E- Beijos. Beijo, tchau. Plenos e surtados.